Nós estamos aqui adorando, glorificando esse Deus poderoso. Eu quero trazer para a nossa meditação o que Paulo comenta com a igreja de Roma, lá no capítulo 5 de Romanos, e uma declaração muito importante que nós vemos ali, e que ele ressalta assim para Deus justamente isso, um louvor, uma adoração muito forte, um ensinamento maravilhoso para nós. Por quê? O acontecimento que mudou a nossa história como criatura de Deus. E Paulo então vem dizendo à igreja que é possível sim retornar aquilo que Deus havia programado. Deus, com certeza, não criou esse mundo para tantas coisas que nós mesmos estamos vendo, e assim, na nossa dificuldade, de avaliação, porque somos humanos, imperfeitos, mas nós mesmos já constatamos que está muitas coisas contrárias àquilo que Deus tem para nós. E a gente ouve muito isso. Pessoas dizendo que esse mundo não tem jeito. Não tem jeito. Mas muitos não estão preocupados em encontrar a solução para esse problema que causou um dano tão grande para cada um de nós, para toda a sociedade, para toda a criatura humana. E nós, então, quando nos voltamos para essa palavra maravilhosa, vemos que podemos sentir uma alegria incomparável, como estamos nesse momento, e ela é duradoura, porque o que Deus tem para nós sempre é duradouro. As coisas que nós almejamos, que na maioria são coisas que passam rápido, mas as que vêm de Deus, não. Por isso o próprio Jesus, ele falou, eu dou uma vida para sempre. Ele veio para isso. E Paulo, então, ele entra comentando isso. Por que que o mundo se encontra da forma que nós conhecemos, da forma que nós experimentamos, e da forma que nós mesmos estamos vivendo? Por que isso? Porque a Bíblia nos diz que entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz isso. Se você ler lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3, você vai encontrar isso. A Bíblia diz que Deus, a toda tarde, ia em direção ao primeiro homem, Adão, e conversava com ele, dizia, olha, indo Deus, e teve um belo dia que Deus vai ao seu encontro, e ele não se apresenta. E aí Deus diz para ele, Adão, onde estás? Eu fico olhando assim, fico admirando essa palavra do Senhor, por quê? Poderia vir a primeiro momento, mas Deus não sabia onde estava Adão? Com certeza, ele sabia. Com certeza, ele sabe onde estamos. Com certeza. Mas não é simplesmente a localização de Adão, tentando se esconder por trás das plantações. Não era essa a posição geográfica que Deus queria saber de Adão? Deus queria saber de Adão, Adão, o que eu fiz com você? Qual foi a minha promessa contigo? E por que você mudou de ideia? Aí está a pergunta, que Deus faz. E Adão ficou desesperado, juntamente com Eva, outra bênção que Deus havia feito. E eles agora falaram para Deus uma coisa que muitas das vezes você mesmo pode estar falando de vez em quando. Ah, Senhor, eu fiquei com vergonha. Ah, Senhor, hoje eu não posso me apresentar a Ti. Tem algo que
está me incomodando, tem algo que está me atrapalhando, né? Quando nós estávamos louvando, veio isso à mente. Por que muitas das vezes nós temos dificuldade de chegar para Deus e se apresentar, e louvar, e glorificar a Deus? Por quê? Porque tem algo que está atrapalhando. E é aquela palavra que Adão disse: Senhor, fiquei com vergonha, por isso eu tentei me esconder do Senhor. Mas é uma coisa interessante que isso não é possível, esconder-se de Deus. Não é possível. Mas uma coisa que atua diante de nós e contrária à vontade de Deus, e que é comum a todos nós sabemos, que é o pecado. E por isso, a Bíblia diz que o ser humano perdeu a paz com Deus, perdeu a intimidade com Deus, perdeu a liberdade de se apresentar a Deus. Não é uma opção pessoal, não. É o pecado que causa esse transtorno. E Paulo, então, abre, né, esse diálogo e diz: olha só, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança de quê? Da glória de Deus. Não foi justamente isso? A resposta da situação que toda a sociedade, que todo ser humano se encontra diante de Deus. Perderam a alegria da paz com Deus. E isso tem causado um problema seríssimo. E agora o que fazer? Fácil. A Bíblia diz que algumas coisas precisamos fazer. Não ficarmos assustados com a afronta que o pecado traz a todos nós. A todos nós. Não é só contra a igreja de Jesus, não é? A gente sabe disso. Porque Jesus falou assim: olha, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão enfrentar esse problema. Então, vai afrontar. Eu vim ser um cristão, mas muitas coisas estão em dificuldade. Eu acho que nem valeu a pena, porque o negócio não muda as coisas. Muita luta. Queridos, valeu muito a pena, porque agora a palavra nos garante que o pecado não mais tem domínio sobre nós. E ele diz isso. Ele fala lá, ó, justificado. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Só exige de nós uma coisa, o que nós precisamos fazer, muito rapidamente. E eu quero dizer a você, se você ainda não pensou nisso, tiver alguém entre nós que ainda não tenha pensado, ou que está com dificuldade nisso, ou que você ainda não sabia disso, você deve fazer. Usar o único instrumento que nós temos, simples e fácil, e que resolve um problema que tem atormentado todas as vidas humanas. Né? O instrumento, Paulo está dizendo que é a fé. Por meio da fé, você pode resolver o seu problema. E mais, não tem outro meio. Não é? Não sou muito curioso, com certeza, né? Mas a gente fica assim meio pensando, eu perguntei até à irmã Marta, mas a gente vindo do Brasil para cá, por onde a gente pode vir por aqui, pode vir por ali, tem diversas maneiras de vir, não é? Ela me disse, diversas formas, você pode ir, né, para Miami, você pode ir direto a Atlanta, onde nós viemos, você pode vir por outros meios, por outros lugares, pela Flórida, sei lá, muitos meios. Mas para resolver o problema do poder do pecado sobre a vida humana, só tem uma passagem a ser comprada: fé em Jesus Cristo.
E ele disse isso, por meio de quem obtemos. Não adianta procurar outros. Mas a gente sabe que, infelizmente, o ser humano é um tanto quanto assim meio, né, querendo ser autossuficiente. E começa a procurar outras maneiras, outros meios. E aí piora mais ainda. Porque quanto mais procurar um recurso que evite você ser confrontado por Jesus Cristo, você está se afastando cada vez mais dele. Você começa a procurar, vai procurando. Porque não foi por acaso que nem o irmão, né, na ministração, ele disse que Jesus Cristo, o Deus, provou o seu amor que por meio de Jesus Cristo, o sangue dele deu a nós a liberdade. Se você evitar Jesus, está complicando as coisas. E aí Paulo usa essa palavra, justificados. Precisa ser justificado. A razão é, justificado de quê? Do pecado que vimos. Como fazê-lo? Mediante a fé. Direcionada em quem? Jesus. Qual o objetivo disso? Agora você vai ter a liberdade que o seu coração deseja. Porque você pode ter tudo nesse mundo, mas se não tiver a paz de Deus, nada vai satisfazer o seu coração. Tenha certeza disso. Só Deus satisfaz. O espaço de Deus no nosso coração é único dele. Às vezes alguém procura fazer tantas coisas para resolver situações, sentimentos profundos, mas se Deus não ocupar esse lugar que é dele, querido, nada vai resultar aquilo que você espera. E aí Paulo nos ajuda dizendo assim, esta paz que o ser humano perdeu e que agora ela é capaz de ser encontrada, reencontrada, é necessário que o coração seja justificado. Por quê? Desta maneira, o pecado perde o poder das nossas vidas. E aí nós voltamos ao projeto original. Aí sim, mediante a fé, nós voltamos um bom relacionamento com Deus. Aquilo que havíamos perdido, porque o pecado tirou. E o pecado então fora, agora nós voltamos. Não foi por acaso que Jesus orientou os discípulos dizendo assim, olha, eu sou o caminho. O caminho é esse. Ele não disse que ele era um caminho, ele disse que ele era o. Que caminho? Para encontrar a paz com Deus. E essa paz em nossos corações, ela vai gerar em nós algo maravilhoso, porque vem os benefícios que Deus coloca para nós em nossos corações, que através desta obra nós recebemos. E aí ele continua trabalhando o quê? Jesus, ele veio para fazer uma obra que ninguém podia fazer. Por isso, o ser humano perdeu a esperança daquele projeto original que Deus tinha feito. A Bíblia diz que Deus nos criou, segundo Paulo, né? Para quê? Para a sua glória. Né? Para isso somos criados. Lá em Apocalipse, como nós já até cantamos hoje, né? Diz que o nosso papel será esse, para estar glorificando ao Senhor. E por que então muitas dificuldades nesse campo? Por quê? Porque é muito difícil você ter o seu coração liberto das propostas que o pecado tem. E aí é preciso você gritar bem alto ao Senhor, pedir socorro. A Bíblia diz clamar ao Senhor, não é? É pedir socorro. E dizer a Ele que você precisa conhecer esse amor tão grande que Ele tem por nós, e trazer esse retorno
desta boa convivência com o seu Criador, porque a glória de Deus precisa ser notória em nossos corações, enquanto aqui, a gente vai assim, nós vamos conhecer a glória de Deus, sim, vamos conhecer lá, onde o Senhor, mas ela vem a nós através das misericórdias do Senhor, e ela nos sustenta aqui. Então, esse mundo que vivemos perde total influência que o pecado tem, porque a glória do Senhor nos sustenta. E aí nós vivemos, a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé, e a glória vem, porque nós conseguimos ver a glória de Deus pela fé, ainda aqui. Isso traz alegria. E aí o que acontece? É o que Paulo diz, a esperança da glória, porque nós já temos experiências com ela aqui neste mundo mau. Mas é necessário então, aquela palavra que disse no início, justificação. Ninguém consegue ver a glória de Deus se não passar por esse processo que o próprio Deus nos ensina, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não pode ser deixado para depois. Jesus Cristo não pode ser excluído do nosso dia a dia. Por quê? A Bíblia diz que é Ele que vai trazer para nós aquilo que nós desejamos. E aí vem o desejo dos corações que devem ser atendidos nessa esperança, sempre. Mas o que vai alimentar tudo isso? A fé. Então a nossa fé, ela precisa estar firmada no Senhor. Ela vai nos trazer a alegria da liberdade, porque Jesus Cristo já eliminou o poder do pecado. E esta fé vai alimentar a nossa esperança, que nós temos a certeza no coração, que não fomos deixados para trás, não fomos esquecidos, mas Deus está nos mantendo aqui, e tem um lugar reservado, preparado para nós. Enquanto isso, a nossa vida nesse mundo é para ser tratada pelo Senhor, cuidada por Ele e apresentada a Ele para o louvor da sua glória. Trabalhar para o Senhor, dizer aos outros que ainda não sabem, essa é a nossa função. E a Igreja de Jesus tem feito isso, glória a Deus por isso. Que bênção, porque Deus fez tudo o que nós não podíamos fazer. Jesus, diz a Bíblia, que Ele foi obediente até a morte, não negou. E nós só tivemos benefício, só benefício para nós. Aí fica fácil, porque nós não temos sacrifício, o sacrifício que a Bíblia diz. Qual o sacrifício que Deus requer de cada um de nós, que a Bíblia nos ensina? De louvor. Isso é sacrifício que alguém não possa fazer? Então, queridos, coloque seu coração para Deus, sirva ao Senhor com alegria, cumpra o que a palavra nos diz, apresentai-vos a Ele com louvor, com cântico maravilhoso, e tenha a sua esperança firmada, que a glória de Deus não é um caso perdido, mas é um caso que Deus nos deu. O que Deus dá, ninguém pode tirar. E glória a Deus que o pecado entrou nas nossas vidas. O pecado ainda nos rodeia. Mas Jesus Cristo elimina o poder dele. E nós, como os filhos do Senhor, somos santificados, porque fomos justificados por Ele. E ninguém pode nos acusar de coisa alguma, porque Jesus Cristo garante a nossa vitória. Você quer ser um vitorioso? Se apresenta a Jesus. Esteja sempre disposto a servi-lo. Coloque a sua vida à disposição dele. E creia que mesmo pecador como você continua sendo, mas a misericórdia de Deus
não permite que nós sejamos consumidos. Que Deus possa, cada dia, nos segurar, nos confortar, nos fortalecer nessa justificação que Ele trouxe para nós, nos trazendo novamente essa oportunidade maravilhosa de conviver com alegria no Senhor. E a ira de Deus não está para nós. A única maneira de fugir da ira de Deus, a ira de Deus é o momento que Ele irá destruir todos aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor. Essa é a ira. Mas aqueles que o reconhecem como Senhor da sua vida, que louvam e glorificam e servem ao Senhor, está fora dessa ira. Que maravilha! Então que Deus seja louvado e que nós sigamos e prossigamos, servindo ao Senhor, sempre com alegria, porque Ele tem muito para fazer em nós e também por nós. Que a Bíblia, seja sempre esse instrumento para dizer às vidas que tem jeito sim para eliminar o pecado. Tem jeito sim. Jesus Cristo traz a nossa justificação. Deus nos abençoe.